Boa noite, pessoal. E aí? Como vocês estão? Rosilda, Leila. Acabei de tocar uma música em sua homenagem, Leila. Conhece essa música, né? Que não é Leila, é Laila, mas devidamente conhece, né? Ah, tá. E aí, Isa? Bom? Tudo bem, você? Bom. Esperar o pessoal entrar. Cadê o nosso segundo comandante aí, o Piratelli? Foi beber água. Ah, deve ter, né? Água. Aham, sei. Água. Água, claro, água. Água com cevada e lúpulo, né? Cara, só tomo água só, cara. Só tomo água. Que não, gente. Água com cevada e lúpulo, né? Aham, sei. Tem cara de quem bebe, cara? Aham, sei. Não, quase nada, quase nada. Olha essa cara, olha a cara, olha essa cara. Acho que não bebe. Eu só bebo em eventos festivos, comemorações e dias de semana. Não tem. Tipo. E aí, pessoal, boa tarde a todo mundo aí. Todo mundo beleza com vocês? Joia? O Juan tá ali já, ó. Já. Ó, se cuida aí, porque estão acompanhando as notícias aí, cada dia mais feia a coisa. Então, Pessoal, tá feio mesmo, tá? O Hospital São Marcos chegou no limite e o Hospital Maringá parece que está indo para o mesmo buraco também, tá? Eles só estão preparando uma circular para terá problemas. despachar. Então, parece que o bicho está pegando mesmo em Maringá, né? Então, se vocês quiserem, assim, evitar de sair, né? É bom, é bom. Vai faltar leito. Vixe, o Piratelli congelou aqui na minha tela. Aqui. Ou eu que congelei. Fernando, bem-vindo. Ei. E aí, Fernando? Que cabelo é esse, bicho? Tomou um choque? Tá em choque? Tá em choque, bicho? Deixa eu ver aqui. Não. Oh, caraca. Voltei. Ó, a minha internet aqui tá horrível, hein? Se eu cair aqui é por conta disso. Ô, Piratelli, eu fiz um negócio errado aí. Me passa o anfitrião. Eu te passei, era para ser co-anfitrião, mas para autorizar mais rápido. Você vai no meu. Vai no Professor 01, clique em mais e me passa o anfitrião. Eu passei para você. Você que está como anfitrião. Isso, obrigado. Eu ia tornar vocês co-anfitrião. Mas acho que nem. Não tem mais essa opção de co-anfitrião. Não tem. Ah, na realidade tem sim, Fernando. Nessa a conta ela tem que ser especial, ela tem que ser acima. Conta até 100 eu acho que não tem. Só aquelas contas com 200 ou 300 participantes que está tendo esse negócio de 2, 3 co-anfitriões. Tive um congresso que estava assim, com 5 co-anfitriões, um anfitrião, mas também era para 300 pessoas. E aí, pessoal, viram o filme? Particularmente, eu vi o filme no cinema. Eu falei assim, não achei... Eu falei assim, eu fui com expectativa no chão, assim, sabe? Tipo, sem expectativas. E me surpreendeu muito o filme. Achei o filme muito foda, uma puta crítica. Quem quer começar? Falando sobre o filme. Isa, Juan, Leila. Eu queria começar
falando que eu vi... Olha lá a cara dele de rindo. Na primeira cena, aparece eles lá. Algo que eu percebi é que a família de pobres eles estão sempre descendo escadas. E a família de ricos sempre estão subindo até a casa deles. A casa deles, para entrar na casa dos pobres, eles têm que descer. A casa dos ricos tem que subir, ou seja, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Cara, eu não tinha reparado isso. Juro para vocês. Eu não tinha reparado essa situação. Agora o Juan comentando, eu falei, realmente, faz sentido. Né? Faz sentido. Eu assisti particularmente Parasita, acho que umas 3 vezes ao longo desse ano. Acho que a quarentena me fez viciar em filmes muito estranhos. Mas uma coisa que as 3 vezes que eu assisti, a primeira eu não reparei, mas nas 2 últimas, uma coisa que na verdade me incomodou, e eu não sei se o diretor ele fez de propósito ou não, mas aquela criança vestida de forma caricata, de nativo, é de propósito ou só tá lá, sabe? Porque eu tentei procurar algum sentido para aquilo que seja além de uma caracterização de forma extremamente estereotipada, mas eu não consegui. Aquilo até de propósito mesmo ou tem alguma coisa por trás disso? Porque realmente a forma com que eles representaram os nativos como uma forma de fantasia me incomodou um pouco, mas eu particularmente não vi nenhum lugar que fala se é uma crítica ou se ninguém pensou nisso e só colocou lá. Eu queria começar só com uma coisa que eu particularmente não entendi no filme. Isa, dá para fazer muitos paralelos com o filme Parasita. Né? Eu acho que somente olhar uma vez o filme não dá para te extrair tudo. Tá? É realmente um negócio para ver várias vezes. Tá? Para você entender, pegar sutilezas. Eu acho que o filme tem muitas sutilezas. Tem, né? Muitas sutilezas. E se você não conhecer um pouquinho também da história da Coreia, eu acho que dificilmente você vai entender o retrato daquela Coreia. Aquela Coreia, ou seja, aquela elite específica. Tá? Eu digo isso sempre porque, assim, não sei se vocês lembram aquela música do Psy, Gangnam Style. Vocês já ouviram falar dessa música, né? Se não ouviram, já deve ter ouvido falar e já deve ter até dançado essa música. Gangnam Style. Piratelli, você não é parâmetro, né? Você não é um parâmetro confiável. Mas a música do Gangnam Style, por uma milagre divino do universo, na época que eu estava no meu doutorado, eu fiz o meu doutorado com uma sul-coreana, a Anastácia. O nome dela não era Anastácia, mas, enfim, é que o nome dela era extremamente difícil de falar, ninguém fazia, ela se autobatizou Anastácia. E a Anastácia, os pais eram um dos novos ricos da região de Gangnam. E aí a gente perguntou, mas por que Gangnam Style? Eu não entendi. Aí ela me falou assim, você não reparou o videoclipe? O videoclipe, ele retrata muito o lixo, né? Uma sociedade fútil. Uma sociedade totalmente consumista e de futilidades. E aí eu parei para pensar, vi o filme, eu falei, puta, mas por que isso? Aí ela me explicou um pouco da geografia de Seul, né? Ou seja, a cidade. A cidade, assim, o norte é os ricos tradicionais, tá? Só estou passando para contextualizar a parte histórica da Coreia. A parte norte da cidade
né, de Seul, ela é uma parte rica tradicional, ou seja, os ricos dos anos 60, 70, 80 e 90, todos se estabeleceram no norte da cidade, na parte alta. Juan, a sua colocação ela está correta. Eu não tinha reparado nessa parte de subir. Os ricos, eles sobem, tá? Por quê? Isso é uma retratação do norte da cidade, tá? O norte, ele é meio montanhoso, enquanto que o sul, ele é mais de planície, tá? Deixa eu admitir o resto aqui do pessoal. E o sul, que é a região de Gangnam, que é a região nova, é o pessoal que está desbravando, é o novo centro dos ricos, é a região de Gangnam, é o sul, é onde estão os novos ricos, tá? Eu estou fazendo esse paralelo para pegar o gancho do Juan. Mas a situação, essa situação, Isa, eu também não encontrei muito paralelo, né? Ela incomoda, mas eu acho que é meio que um transplante de cultura. A Coreia, ela não tem uma cultura própria, tá? A Coreia, primeiro, ela foi dominada durante a Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, tá? Então, ela é uma região que meio que implementou o sistema japonês na Península Sul-Coreana. Então, a história da Coreia é um pouquinho conturbada com relação a isso. Teve Guerra da Coreia nos anos 70, tá? Paralelo 77 ou 73, eu sempre esqueço o número do paralelo que divide as duas Coreias, na Guerra da Coreia. E a forma de organização coreana ela é muito transplantada. Ela não é um paralelo próprio, ou seja, não é uma coisa própria. Ela desenvolveu elementos próprios, mas é muito transplantado. Essa ideia, por exemplo, o Estado policial sul-coreano, ela é uma ideia totalmente implementada da ideia japonesa. A forma de organização familiar, ela é muito ligada à forma japonesa também, né? Na Coreia, se não me engano, os núcleos familiares empresariais se chamam chaebols. Tá? É que a gente estudou, eu tive uma disciplina de desenvolvimento do leste asiático, né? A gente estuda a história da Coreia, então por isso que eu gosto muito da história sul-coreana, por causa disso, né? E o filme traz alguns desses elementos. Vou deixar os outros falar, porque eu acho que eu já falei pra caramba. Fernando, você quer falar alguma coisa, Piraté? Acho que o Fernando tem umas coisas legais para falar. Porque só tem coisa chata para falar. Eu vou pegar então a questão da Isabela, porque eu acho que o menino, né, o Park da Song, né, que eles falam, ele tem um papel que eu acho que a gente tem que resgatar. Uma coisa, é um papel importante, sim, é um dos papéis centrais, né, aquela aura de genialidade imposta ali no menino. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô em outra chamada aqui no Sesumar e nessa daqui ao mesmo tempo, então tá complicado. Mas enfim, porque eu acho que antes de pensar no menino, daí eu pego essa outra questão muito bem levantada do subir e descer, né? Porque a gente tem o descer na casa porque o filme tem uma camada muito óbvia, muito superficial, que é a camada de classe, tá? Essa é uma camada óbvia que todo mundo tem que observar, né? O diretor não quer esconder isso, ele quer que essa seja a ampliação total de diagnóstico. Mas tem uma segunda camada também, que é além da classe, né? Existe toda uma tendência do pensamento coreano, filosófico, em romper um pouco com a ideia só da ideia de classe, da ideia classista, e pegar uma profundidade dos problemas. Claro que não é o melhor exemplo, mas é o exemplo mais acessível, né? É só vocês pegarem Eros, todas aquela sequência de livros, inclusive A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é um coreano, mas ele está radicado na Alemanha, tá? Então vai ter todas essas... Por isso que a gente vai entender ele melhor. Mas ainda assim, existe uma tentativa de uma profundidade, porque, sim, tem a ideia do descer e do subir, mas dentro do subir tem o descer. Isso é uma questão muito prática na semiótica e na filosofia oriental. O pensar dentro do pensar. Porque você tem a casa pobre é embaixo, a casa rica tem a subida, mas dentro da subida tem a descida, porque é a figura do porão escondido. Né? O porão escondido, que tem toda uma relação europeizada, porque é interessante vocês pensarem isso também. Apesar do porão ser escondido,
esse porão ele tem a ideia de bunker, que é uma ideia de guerra ocidental, né? Então, existe uma ideia por trás dessa invasão sul-coreana, essa resposta sul-coreana à matança da cultura. Porque, de fato, o Matheus coloca da ideia do que é cultura sul-coreana, e você tem que pensar que a Coreia não unificada ela é um espelho. Né? A ultra-abertura sul-coreana, que deu origem a uma aberração total não cultural, né, que hoje se vive. Hoje, a Coreia, basicamente, ela estatalmente, no modelo até bem oriental, ele patrocina a ocidentalização. Né? Então, hoje você tem estética e música como duas fontes principais de renda que são baseadas na cultura ocidental. Né? Em contrapartida, na Coreia do Norte, você tem a ultraculturalização, a nenhuma abertura para nenhuma internacionalização. Então, as Coreias elas apresentam um paradoxo entre si. Né? Elas são extremamente radicais e paradoxais entre si. Né? Então, na casa dos Park, né? Certo que não fala Park, né? Eu não sei reproduzir como que eles falam ali. Né? Também existe esse porão, né? E que, segundo a governanta da casa, ele foi mantido em segredo pelo arquiteto que construiu e vendeu a residência para a família. Esse segredo, o segredo é uma metáfora que a gente pode pensar, claro, obras de arte, elas permitem interpretação, né? Mas existe uma metáfora de um bunker ocidentalizado escondido dentro, no interior da ocidentalização cultural coreana. Então, dentro da cultura coreana, tem um parasita. Tem um parasita escondido que reflete. Isso que talvez seja interessante. Eu concordo, né? Eu concordo que a ideia do parasitário seja, de fato, a ideia da classe baixa entrou na classe mais alta. Só que o filme ele tem outra camada parasitária, que é o parasita cultural. Dentro da cultura parasitária, da cultura ocidentalizada no Oriente, você tem o parasita do Oriente se escondendo por trás dele no subsolo daquela cultura. Então dá para entender a casa e os porões, né? Até como uma ideia de instâncias psiquiátricas, instâncias psíquicas, talvez, né? A casa de alto padrão ela está representada como uma consciência higienizada, vamos pensar assim, um higienismo de consciência, que prefere evitar assuntos difíceis, né? Você vê lá, tem a ideia da demissão do motorista, por exemplo, né? E a suposta doença da governanta. Essas ideias são jogadas para o porão, são jogadas para o parasitário dentro do ascendente. Né? Então, tem uma ideia de alienação com o design ocidental, né? Que leva a uma certa mediocridade, né? Uma adaptação da Coreia sobre essa profundeza psíquica da Coreia. Né? Então, o padrão dessa família não, eu acho que mais ainda, o padrão da outra família, né, da família Kim, é justamente a profundeza, né, dos meios, a sombra que penetra na consciência alienada daquela família. Né? Então, esse retrato dos porões de uma psique coletiva, né, cindida, que não encontra saída criativa, atua de forma sintomática, né? Que quando descobre que a governanta está escondendo o marido dela no porão, né? Isso é muito simbólico, né? Todo mundo assistiu, né? Porque se não assistiu, eu acabei de dar um spoiler terrível, né? De outra forma, a família Kim, ela reage com violência. Então, os porões parasitários da cultura, eles são violentos psicologicamente quando alienados pelos parâmetros ascendentes, né? E é curioso, né, que daí aparece essa criança, né, que é como se fosse pensar numa consciência rasa, porque veja, ele é figura intelectual, só que é uma consciência rasa, do que diagnóstico óbvio, é virginal, ingênuo, o que a criança representa, é o gênio ingênuo,
Porque, e o mais bonito disso... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Tá. E o mais interessante disso é como que o menino entende. Ele entende pelo cheiro. Ele sente o cheiro. Vocês lembram disso? Ele sente o cheiro, né, da família Kim. Uns odores terríveis, né, que vão apodrecendo nos limbos dos esquecidos, vamos dizer assim. Né? O fenômeno que vem com esse cheiro, né, é um fenômeno esgoto, né? É uma ideia psíquica de discernir a natureza, o nojo. Aquilo que está escondido no porão, tanto no porão real quanto no porão cultural, ele tem o cheiro do nojo daquilo que a gente esconde. Deixa eu parar de falar, senão eu falo muito. Fernando, só vou fazer um paralelo com o que você falou, tá? Agora que eu me atentei. Park e Kim são dois nomes que retratam muito bem a história coreana da Península Coreana. Kim é o atual nome do ditador norte-coreano chamado Kim Jong-un, tá? E Park faz referência ao general Park, que é um general sul-coreano que leva a Coreia a uma ditadura nos anos 60 até os anos 80. A gente costuma em economia dizer que era uma ditadura semi-sangrenta. Por que é semi-sangrenta? Porque o general Park ele é um cara visto pelo Ocidente de múltiplas formas. Tá? Em termos de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul, ele foi o grande cara que fez o andar para frente da Coreia. Tá? Só que para isso, o que ele teve que fazer? Ele teve que transplantar a cultura ocidental no seu próprio país. E como que ele fez isso? Ele fez isso de uma maneira muito peculiar, gente. Ele prendeu o empresariado sul-coreano inteiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele mandou prender, e cada um ele chamava para conversar, para depois liberar e falar o seguinte: olha, você vai fazer isso no seu chaebol, né, que é o seu grupo familiar econômico, por assim dizer. Ah, não vou fazer. Então fica na solitária, amigo. Você não me serve. Próximo. E ele ia fazendo assim, tá? É esse cara o grande promotor das grandes empresas hoje que a gente conhece. Hyundai, Ssayong, Samsung, tá? Então, só um exemplozinho que eu acho que a brincadeira é justamente essa. É o Parker, tá? É a família Park, que é referência ao General Park, e o Kim, a Coreia do Norte. Tanto, Matheus, tem aquele diálogo... fala, Jonathan. Pode falar. Não, eu posso falar? Agora que o Fernando comentou, me veio uma coisa na cabeça, porque eu tenho a impressão que no filme, o menino, a criança, aquela fantasia de nativo, ela dá a impressão de que foi alguma coisa meio que roubada, estereotipada, que foi pega de uma cultura diferente e colocada lá como se fosse um adereço, mas, na verdade, a história da Coreia, ela é baseada nisso, porque se você levar em consideração que a Coreia, ela foi colônia dos Estados Unidos e foi colônia do Japão, e que quando o Japão estava na Coreia, eles foram impedidos de falar a própria língua, de cultivar a própria cultura deles, e que tudo isso foi financiado pelos Estados Unidos, transformando que a Coreia é hoje de uma das maiores máquinas imperialistas do mundo. Sim, a questão de não ter cultura ou cultura, e essa cultura ser deles ou não, ou é roubada, faz um pouco de sentido, porque hoje a Coreia, apesar, né, é praticamente existe hoje graças aos Estados Unidos. A Coreia que é hoje, do jeito que com os altos níveis de suicídio, com os altos níveis de pessoas sem teto a partir dos 40 anos, é o que é graças à colonização dos Estados Unidos na época da Guerra das Coreias, né? Então, assim, na minha cabeça fez sentido por alguns momentos essa questão do pegar de uma cultura uma parte específica dela e utilizar como adereço, mas eu não sei se agora faz muito sentido, mas na minha cabeça fazia.
faz sentido se você pensa, Isabela, no sentido que o diretor quer dar a palavra parasita, né? Então você tem o parasita, ele é essa estrutura parasitária intrínseca a uma cultura parente da Coreia. Porque o parasita, porque onde se vê o parasita normalmente na cultura é na própria cultura. Ou seja, quem eles veem como parasitário é a classe baixa. Mas o parasita, ele tá se alimentando da própria cultura superior da Coreia. Então, o parasita real não é o pobre. Porque isso pode vir a mudar a qualquer momento. Tanto que no diálogo do Kim com o Park, no carro, o Park deixa claro que ele não pode ultrapassar limites. E ele ultrapassa limites. Okay. Ele pergunta se o Park ama a mulher dele. E todas as vezes o Park, ele dá uma bronca no Kim, que ele tem que se colocar no lugar. Porque o equívoco não está na intimidade, na preservação da intimidade. O equívoco está em não se deixar penetrar pela pergunta. Porque o parasita se alimentando do Park, dessa cultura, dessa culturalização ocidentalizada, ela não pode se revelar para deixar que o parasitário cultural originário se recupere. Então, a questão não é você preservar sua intimidade, é não deixar ser penetrado pelo questionamento. A ideia é a manutenção alienatória daquele sujeito, né? Que é exatamente a cultura. É estranho, porque ao mesmo tempo que a Coreia tem um problema muito sério com a Coreia do Norte, o crítico da Coreia do Sul sabe o que é a sua própria cultura e como aquela cultura não existe mais. Ou seja, como aquilo ele é necessariamente parasitado e não se deixa penetrar pelo questionamento, né? A invasão desse filme ao Ocidente é perigosíssima, né? A invasão desse filme no Ocidente é uma possibilidade de penetração da pergunta do Ocidente ao próprio Oriente. E eu tenho certeza que o autor tem essa preocupação. Eu queria falar um pouquinho. Pensando no que a Isa falou, eu vou fazer uma análise bem mais superficial, né? A primeira coisa que me passou foi assim, é uma caricatura, uma caricatura do povo norte-americano, né, dos Estados Unidos, de um povo que não entende a cultura do colonizador, né? Então ele acaba carregando alguns estereótipos, assim como alguns povos têm com a gente a caricatura das mulheres sambistas, negras, que vivem peladas, tal, que é uma caricatura da brasileira no exterior, né? E que a gente não é isso, né? Então, para mim, é uma caricatura. Por quê? Porque em diversos momentos do filme, eles falam do produto que eles mandaram vir dos Estados Unidos, porque eles compraram aquilo nos Estados Unidos. Então, assim, é como se a cultura americana fosse a the best, né? Só que no imaginário deles ainda está relacionada a essa questão do índio, não do índio que foi massacrado e sumiu e tal, mas do índio que aparece nos filmes de cowboy americano. Uma outra coisa que eu achei importante, acho que duas coisas. Para mim, até a Leila comentou ali, a questão do cheiro. Essa questão do cheiro é interessante porque me passa assim, as memórias que a gente tem são as memórias de lugares, as memórias de imagens, né, de relações e tal, mas também as memórias olfativas. Eu não sei se vocês têm isso, mas, por exemplo, quando eu sinto cheiro de alguma coisa, de comida tal, eu me remeto, às vezes, a alguns lugares, até locais cidades onde eu estive. E o cheiro, eu acho que ele é muito importante, né? Como memória afetiva, né, ligada à identidade de uma classe, né? Aquele cheiro ruim e tal, está ligado à identidade daquela classe, que vem de cheiro não só do porão, e que eles não reconhecem, por exemplo, quando ele fala para aquele senhor que morava no porão, né, o marido da governanta,
Como é que ele conseguia viver ali e suportar aquele cheiro? Ele não consegue perceber que ele também tinha, né, o cheiro, e o cheiro aqui não é como, para mim, é como um lugar, né, um lugar que marca aquelas pessoas. E a outra coisa é a questão, bem no final, né, quando ele fala da questão do plano, que ele fala assim, ó, para o filho: se você faz um plano, a vida nunca segue o plano. E sem plano, não dá medo. E se algo der errado, não importa. Que para mim, assim, eu trabalhei muito com pessoas, né, com comunidades e tal, então, assim, para mim é bem isso. A vida de determinada classe social, ela é a vida do hoje. É sobreviver. Não dá para fazer plano. A gente não sabe se amanhã a gente tem trabalho, a gente não sabe se amanhã a gente tem casa, a gente não sabe se amanhã a enxurrada leva, né, a casa. Então, para mim é isso. É muito forte, para mim ficou muito forte, assim. A gente às vezes pensa, né, e sofre por coisas tão subjetivas, mas o dia a dia dessas pessoas é a objetividade, né? Aquilo que está colocado ali. E como é que a gente rompe com isso, né? E como é que a gente rompe? Eu acho que só conseguindo dar melhores condições para essas pessoas. Foi essas reflexões, gente. Mais alguém quer dar seu comentário sobre o filme? Leila? Eu quero. Bem o que a Rosilda falou mesmo, eu também trabalhei bastante mês, assim, de bairros mais afastados, né? E fica muito nítido. Nossa, tem família que chega, a criança, ela já tem aquele cheiro característico, sabe? E não tem como, você sente aquilo e os demais também sentem. Então, você começa a ver essa separação social desde a infância. E o cheiro na primeira infância é o que vai fazer essa determinante. A minha pequena está com 5 anos. E ela sempre fez a escolha de amizades, por incrível que pareça, por essa questão do cheiro. Ela olha e fala assim, olha, esse aqui não dá, eu não consigo suportar o cheiro dessa pessoa. E quando você vai ver, realmente são pessoas de um comportamento diferente do comportamento dela, em todos os aspectos, né? Que daí vai fazendo assim as mesinhas, principalmente educação infantil. Você vai sentindo, são as mesinhas com os mesmos cheiros, digamos assim, as mesmas características. Isso leva-se por toda a vida. Se você for pensar bem, nós, enquanto adultos, nós também não nos unimos a um grupo social diferente. Até tentamos, né, por toda uma questão de ética, de sociedade impor, mas nós não conseguimos, nós procuramos aqueles que têm os cheiros semelhantes aos nossos. Interessante essa análise, Leila. Isso você sente mesmo. Se você já foi comunidade carente, essas coisas, você sente que o cheiro é diferente. Não é... O cheiro muda, né? Cheiro de casa de rico, cheiro de uma casinha mais humilde, um barraquinho. Cara, é outra coisa, é outro mundo, é outro paralelo, né? Mais alguém? Tamile, Natália, Andréa, que não participaram da show. Tem outra coisa que eu percebi no Parasita, é que, assim, todo mundo fala daquela cena da enchente, né? Que quando Kim, Kim. A família pobre é Kim, e a família rica é Pat. O motorista, o chefe da família. Ele tá no carro, daí a moça de trás tá falando sobre a questão que como era bom ter chovido, etc. e tal, enquanto a casa dele foi praticamente destruída por causa da chuva.
né? Só que, além dessa causa natural, uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente quando é retratado a Casa dos Kim, que é a questão dos insetos. Na primeira parte do filme, passa um carro com maçarico, não sei, que passa aquele veneno de inseto, né? E é uma questão muito... Não só a questão da infestação de inseto, mas também a questão da enchente, porque são causas naturais. É normal você ter insetos, é normal a chuva cair e você ter... Sei lá, eu não faltei nessa aula de biologia, mas é importante ter chuvas e afins, mas a própria questão de como a própria cidade ela foi construída em questão de infraestrutura para um grupo específico de pessoas e falta de estrutura para outros tipos de pessoas, faz com que as consequências dessas causas naturais, elas ou diminuem ou se maximizem em algumas frequências. Como, por exemplo, na questão dos insetos. Você tem, por exemplo, provavelmente a questão da higiene, da falta de saneamento em certos lugares, que faz com que realmente tenha mais insetos em lugares específicos. E em lugares que aparentemente não. A questão da chuva também. Você vai ter lugares que são bem construídos e que tem escorramento, que não vai encher as casas, que as casas são bem construídas a ponto de não ter que sofrer com esse tipo de consequência. E tem outras que não. Então, tanto a questão da chuva quanto a questão dessa infestação de inseto é uma coisa que é muito perceptível, porque a transformação de causas naturais em consequências completamente diferentes de acordo com a própria questão social dessas pessoas, né? O local onde elas vivem e, consequentemente, a classe que elas estão inseridas, né? Eu quero falar primeiro, tá? Então, eu vi uma cena bem interessante, que é quando um menininho e a família, a mãe, adolescente e o menininho. Primeiro vai o menininho, acende uma luzinha na casa, significa a primeira classe, porque o menininho é pequeno, então a renda pequena, então acende a primeira classe. Depois vem a adolescente, que acende a segunda lâmpada, a classe média, porque ela tem um tamanho médio. Depois vem a mãe, que é mais alta. E assim acende a terceira luzinha, a classe alta, pois a renda é mais alta, porque a mãe é alta mesmo. Tá, agora o Juan vai deixar eu falar, tá? Em relação ao que a Isa estava falando, então, assim, quando ele passa aquele veneno ali, o carro do veneno, na cena, fica muito nítido que eles são detetizados, porque o veneno cobre eles. Então, eles acabam sendo parasitas ali, logo no início já deixa nítido, olha, eles são parasitas. Em relação ao que o Juan falou agora das luzes, também é interessante, porque conforme ele vai subindo, vai acendendo uma luz diferente. E realmente, conforme nós vamos subindo, seja na escala do conhecimento social, vão surgindo novas visões, vão clareando espaços diferentes, antes escuros. E interessante também que toda vez que eles sobem as escadas, sempre a postura deles está ereta e nunca eles olham para trás, o que não é normal. Geralmente nós olhamos para ver se o filho vem vindo, se fechou a porta, e eles não, eles sobem sem olhar para trás. Uma questão que eu achei interessante, essa questão do parasita, né? Corrijam se eu tiver algum biólogo aqui, mas por favor, né? O parasita, né? O Fernando até comentou essa questão do marido da governanta, que viveu tantos anos no porão da casa. Quando você tem um parasita no corpo, você consegue conviver, porque ele não debilita excessivamente o hospedeiro. Agora, quando você enche de parasitas, aí eu faço uma reflexão mais ou menos um pouco tipo lombriga, tá? É meio nojento, mas vocês vão entender. Se você tivesse só um animalzinho lá, tipo a tênia,
cara, ela não vai fazer mal nos primeiros anos. Vai transcorrer normalmente, ou seja, um parasita da sociedade parasitando uma classe rica não vai ter grandes modificações. Por quê? A contabilidade, rico não se importa com contabilidade, né, nos centavos. Para ele, isso é muito superficial, né? E eu reparei isso no filme. Mas quando você coloca um monte de parasita aparelhando a coisa toda, aí você perde o controle, né? O hospedeiro perde o controle. E aí que foi meio aquela cena clássica da irritação, daquela cena do churrasco, né? Por quê? Porque o cara tinha perdido tudo, tinha perdido a casa, todos os móveis, tudo. Aquilo foi uma irritação tão grande que chegou ao ponto de, né? E tinha o controle que eles estavam tentando controlar. Estava tendo briga entre parasitas, né? A governanta e o marido junto com a família Kim, né? Então estava tendo briga entre os próprios parasitas para ver quem queria permanecer na briga parasitária, né? Então essa relação, pessoal, é biológica, né? Simbiótica, né? Danosa, tá? E que também é uma crítica social não só para a Coreia, pessoal. Se vocês acham que aquilo acontece apenas na Coreia, né? Tem um completo desconhecimento de sociedade, por exemplo, brasileira. A sociedade brasileira também é muito assim. Fernando, não, quem ia falar? Rosilda. Eu quero falar. Eu tenho a impressão que a gente caminhou no sentido de que parasitas era o pessoal que vivia nos porões em relação à classe alta, né? Se a gente observar no início do filme, no final do filme, quando ele se veste de índio, né, para fazer a festa do filho, ele fala assim para ele: eu estou te pagando, você tem que fazer qualquer coisa. Isso é parasitar em cima da outra classe, né? Então, assim, quem é o parasita? E aí eu concordo com você, quando você fala assim, quando se perde o controle, então, quando a classe pobre perde o controle, aí a gente pode mudar alguma coisa, talvez, né? Porque a gente pode, simbolicamente, é óbvio, não precisa matar ou tentar matar como ele fez ali no filme, mas você pode tentar fazer isso. Mas quem não é parasita? Na verdade, a questão é essa, né? Quem não é? Tanto que o filme não chama parasitas, é parasita, né? E eu acho que ele se refere a cada um daqueles que estavam ali no filme. Cada um, se a gente olhar, são parasitas, né? A camarada Rosilda já está Deixa eu só querendo colocar uma já... questãozinha aqui. Olha, não é à toa que eu escolhi o Piratelli como meu orientador, tá? Mas você desculpa, assim, eu tô meio lerdo aqui por quando a minha internet está terrivelmente ruim. Perdi algumas falas de vocês e não sei se eu vou conseguir falar também aqui. Mas tem, assim, tem muitos pontos desse filme que... filme brilhante do Bong Joon-ho. Ele mesmo admitiu que o sentido que ele fez do filme foi fazer uma crítica social, mostrar as injustiças e mostrar que é o capitalismo. Ele fala isso. Mas isso não deixa de mostrar uma série de alegorias interessantes que é possível ser feito com um filme ali, né? Inclusive em torno daquilo que vocês comentaram sobre a casa, mas também em torno da estética da luz, né? Porque isso, para o Oriente e para o Ocidente, é diferente. Porque desde a Antiguidade, nós temos um louvor à luz, né? O que é claro, o que é manifesto, onde está o conhecimento, a sabedoria. No Oriente não é assim. Inclusive, muitos pontos no Oriente são diferentes dessa ideia da luz, da revelação da verdade, da iluminação. Eu estou mostrando o crepúsculo aqui, Marcelo. Estou vendo. Estou vendo. Da sombra. A profundidade da sua fala. E assim, mas é bom se mostrar o crepúsculo, você mostrando, porque no Oriente isso é diferente, porque eles, inclusive, fazem um louvor do que é a sombra, das coisas que são escuras, como está escurecendo o céu ali, onde o Fernando está mostrando, porque aquilo que não se mostra também para eles é importante.
aquilo que não se revela, aquilo que está guardado, ele também traz em si um valor de conhecimento moral para quem é do Oriente. Nós do Ocidente, nós gostamos do ouro, do brilho, da prata, não é isso? Eu não tenho joia nenhum, mas quem gosta de joia, no Oriente é diferente, eles não fazem assim. Pelo menos a grande tradição oriental, o objeto que você manuseia, que você suja com a mão, que a tua gordura está lá e faz alguma coisa, não pode ser polido. E por que não pode ser polido? Porque aquilo mostra que o objeto teve uma passagem do tempo. E essa passagem do tempo representa que esse objeto ele tem uma história que ali está contada. Então tem toda uma estética de luz e sombra que mostra nesse filme. Tem aspectos que mostram, por exemplo, o que está em cima, o que está embaixo, como vocês mostraram. Tem pontos que mostram como que está. Pode ver assim, quando os Kim lá, os mais pobres, estão na casa deles, tá abaixo do solo, lá vai o cara da classe média lá, vai urinar lá tal, e aquilo, eles são marcados por aquilo, entende? Então, assim, é claro que esse filme tem muita coisa para a gente pensar, né? Essas relações entre o Oriente e o Ocidente, o porão que não é iluminado, aquilo que a Isa falou sobre a catástrofe ecológica. Para nós, que somos pobres, eu me coloco no lugar aqui, dos 15, etc., essa catástrofe ecológica é a destruição, é o fim das coisas, né? Para essa classe mais rica, para essa divisão social, essa classe que é completamente fora, não corresponde ao mesmo caso que o nosso, não é uma catástrofe, é um espetáculo. Você pode ver lá que os parques, quando está na catástrofe da chuva, onde é que eles estão? Eles estão na sala, observando lá fora o filhinho deles brincando de índio, né? O grande fruto do amor do casal rico, né? O grande troféu que eles podem exibir para o mundo, mesmo que o filho seja alguém que consuma cultura inútil, uma pseudocultura que não tem nada, uma pseudocultura que não tem a ver com a cultura deles, mas o que mostra o quê? Pode ver assim, quando eles estão na sala assim, tem o quê? Tem a catástrofe, mas aquilo como um espetáculo para eles, né? O espetáculo, a própria parede é transparente, que mostra o espetáculo para eles. Mas umas coisas que eu acho muito interessante no filme é o próprio bunker ali, né, que vocês comentaram. Porque aquele bunker também representa, no capitalismo, um novo tipo de homem, um novo tipo de pessoa, que nós estamos acostumados a viver agora, que é o seguinte: não é mais aquele ser, não é mais um invisível, mas é o homem endividado. E esse homem endividado ele não existe mais. Você pode ver que ele está no subsolo, é aquele que não consegue mais pagar a dívida. Então, o filme mostra estratos diferentes, inclusive chama a atenção do subsolo do subsolo. O bunker, na verdade, não é nem o chão, é o que está abaixo do chão. É aquilo que a gente nega. É aquilo que está sobre a casa do rico, onde a casa daquela sociedade é fundada. Se um está iluminado, o outro está escuro. Entende? E assim, tem um ponto assim que eu também assim tenho algum tempo ali do Byung-Chul Han, e eu acho que ele está errado um ponto quando ele critica a ideia da visão psicanalítica de que não existe mais o conflito e a repressão, porque todas as coisas estão às claras, e que hoje o paradigma é o paradigma imunológico que ele fala, né? Eu acho que está errado com isso. E eu acho que o Bong-Joon-ho lá, você vai pronunciar o nome do diretor do filme, ele justamente mostra esse erro, porque ele mostra que a repressão pode não ser mais como era feito, como era antes, mas existe outra forma de repressão, né? E pode ver que o homem endividado, o homem que está no submundo, no bunker, lá, o que ele faz? Ele chega uma hora que ele vem à tona, que não é mais possível suportar aquilo, é a hora que a violência emerge. É a hora que naquela festa, onde tudo que estava negado, onde aquilo que foi reprimido, que foi colocado no subsolo do subsolo, ele não se segura mais. Então, o homem endividado, o que ele faz? Ele sai daquele bunker, ele sai dos escombros, e ele manifesta todo o seu ódio, e vai, inclusive, atacar aquele que
aqueles que colocaram naquela posição, que é aquele cara, que é justamente o parque, ou os parques que representam aquela sociedade que colocou ele naquela posição. O parque, quando vai salvar a filha, só cuidar do cheiro, né? A hora que vai pegar a chave assim, tá embaixo do homem endividado, que o diretor não chama de homem endividado, eu estou chamando aqui, tá? Ele não fala isso, mas eu chamo aquele do homem endividado. É aquele que nunca vai conseguir pagar suas dívidas, ele não vai, nem invisível ele vai ter que ser sumido, né? Ele tem que pegar aquela chave, ele tapa o nariz assim, né? Porque ele tem que pegar naquela coisa fétida que está ali, que é aquilo que emergiu, que fez com que o ódio provocasse aquela violência. E aquilo mostra para o Kim, que é o pobre, que na verdade qual que é o lugar dele, né? Ele, na visão do Parker, né, ele é só mais um ser pútrido, né? Aí ele vai e ataca o Parker, ele vai e ataca ele, né? Então acho que esses pontos são interessantes de ser mostrados nesse filme. Acho que é um filme brilhante desse diretor, e ele nos permite fazer essa reflexão também nessa questão que envolve a injustiça e talvez apresentar uma figura que nós conhecemos, que é esse homem que está no subsolo do subsolo. Eu nem sei se vocês me ouviram não, porque eu tô assim, minha internet ela fica travando. Assim. Então sim, Pro. Então, eu percebi uma coisa que eu acho que é bem interessante. Fala mais alto. Vocês estavam falando do Parasita. O filme se chama Parasita porque os pobres entraram na vida dos ricos como se fossem parasitas. Eles entraram lá, sugaram tudo que eles tinham. E tinha certas formas. Aliás, teve uma cena que o menino estava junto com a menina que ele estava namorando. Ele falou assim: eu preciso descer. Eu não posso ficar aqui em cima, eu preciso descer. Então, eu acho que a natureza deles mesmos são descer. Juan, eu concordo com você, até o ponto que a gente acha que só a classe baixa ou aquele que é pobre é parasita do que é rico. A gente não consegue enxergar, porque tudo isso foi feito de uma maneira para a gente não ver que, na verdade, quem suga e quem parasita é a classe alta, porque eles só são ricos e eles só estão bem, eles só são elite porque eles estão parasitando a gente. Exatamente, aí vem aquela questão do filme que nós assistimos, O Som ao Redor, se não me engano, né? Foi o primeiro filme que fazia esse retrato. E tanto assim, tá, estão todos ali, a família é rica e tudo, mas depende de quem? A mulher não sabe cozinhar, ela precisa de alguém que cozinhe, ela precisa de alguém que limpe a casa, ela não tem controle sobre o filho, ela precisa de alguém que controle o filho dela. Ela precisa de alguém que ensine a filha dela. Gente, o cara ele precisa de uma pessoa para dirigir o carro dele. E lá no final ele coloca assim, quando o professor Marcelo fala da repressão, o rico lá, que eu esqueci o nome dele, fala para o senhor Kim: olha, você vai fazer só isso aqui, vai atacar e o menino vai defender o bolo. E o senhor Kim fica observando. Aí ele complementa com a fala: não se esqueça que você está sendo bem pago para isso. Então, assim, estamos sendo parasitados e estamos parasitando. Tudo bem, são dois verbos que não existem, mas eu acabei de colocar aqui. É isso, é bem pesado a forma como ele trata esses vários pontos, né? Porque, assim, quando eu falei, assim, que o menino, assim, aquela criança lá, ele nossa, nuvens de chuva, hein? Tomara que chova, tomara que escureça aqui. Aquele menino que é visto pelo pai como troféu, como aquela grande produto deles, né? Porque fizemos um filho tão bonito, tão inteligente, tão importante. Por isso, nós estamos vendo aquele espetáculo da catástrofe ambiental,
da chuva e estão na sala com o seu widescreen gigantesco lá, né? Vendo o menino numa cabana indígena, mostra-me como que esse sujeito, como que nós somos tão invisíveis perto deles, né? Porque eles estão debaixo da mesa de centro e nem são notados, né? Só notados aquilo que de fato os incomoda, que é o cheiro. Aquilo que é o cheiro, que de fato, a única coisa que conseguiu chamar a atenção para eles foi um cheiro que lembrou do cheiro lá daquele quando ele está no carro lá e comenta sobre a questão do motorista, né? E muito primoroso esse filme do Bong Joon-ho, muito interessante isso. Mas para mim, assim, o que foi mais marcante realmente é essa questão como que o subsolo, como que esse reprimídio voltou com uma violência e como que como que ele mostra isso no filme, né? Assim, aquilo que é reprimido, ele sempre vai voltar de alguma forma, né? Antes de ontem, né, perdemos o camarada Maradona. Ele não podia fazer muita coisa, né? Por exemplo, lá, mas em 86 eles não, após uma ditadura, após uma guerra desastrosa, mas ele podia fazer um gol de mão, né? Nossa, satisfação. Às vezes o soco na boca do opressor vem na forma de um gol de mão. Eu vou só fazer uma colocação aqui agora que eu estou na câmera certa aqui. Eu sei que eu deixei passar algumas coisas aí, mas isso aqui eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu gostaria de pegar aquela primeira frase do Marcelo e pôr aqui uma questãozinha e fazer uma pequena discordância metodológica, tanto com uma fala um pouquinho anterior do Matheus e da Leila, mas não é nenhuma provocação, uma pequena discordância metodológica. Quanto à ideia do cheiro ainda, tá? É importante a gente pensar da seguinte forma. A minha visão, o filme está apresentando algumas questões que tem várias profundidades sobre ela. Uma delas é o cheiro. O que se apresenta como cheiro se apresenta de uma forma daquilo que a gente pode relacionar com normalidade e exceção. Ou sobre aquilo que é normal e aquilo que é socialmente inaceitável. Não é, se a gente for numa primeira camada, não é que aquela pessoa tem o cheiro errado ou tem o mau cheiro. Aquela pessoa revela, assim como toda exceção, é um apocalipse, é uma revelação da vergonha da verdade. Aquela é o odor da humanidade. É justamente na ideia da higiene, da asepsia, que a gente tem a ideia da exceção. É como se a gente visse a ideia do perfume. A ideia europeia do perfume é a ideia do mascaramento da persona sobre a realidade. Esconder de fato o que há. A normalidade, ela é, num sentido hegeliano, uma ideologia de inversão, por aspectos de cultura. A normalidade, ela é de fato aquilo que não é. Quando a gente pega sobre a ideia de ideologia hegeliana, é a inversão exata do que se existe para aquilo que não se existe, para que aquilo que não se existe passe a existir. Ou seja, a ideologia é a inversão da realidade para a irrealidade até que essa irrealidade se torne realidade. A ideia da higiene, da asepsia, é a ideia da irrealidade. O cheiro da humanidade é esse. Tanto que quando a gente traduz e pensa na ideia de escatologia, a gente pensa na ideia de cocô, né? Mas escatologia é uma referência bíblica de revelação do podre. Escatologia nada mais é que o intestino exposto. É o sangue e as fezes. Expostos quando se corta a barriga e cai para fora a tripa. Por quê? Porque por dentro você só é aquilo que você expõe no seu interior, não interior de alma, interior psicológico, mas o interior objetivo, que você é um aglomerado mal cheiroso.
A normalidade, a realidade é o cheiro da desgraça. Só que existe e agora a palavra que relaciona-se com o filme, existe um higienismo em que essa realidade torna-se exceção. E mais do que isso, se a gente for pensar nos caráteres psicológicos, que eu acho que o diretor está preocupado, ou seja, o que gera a psicologia, o que gera a doença mental da modernidade, porque essa é uma preocupação muito grande, e o Marcelo correu um risco muito grande ali de ser atacado pela comunidade K-Popper, que é uma das comunidades mais enfurecidas da internet, né? E Marcelo, já que a gente está aqui para ser odiado, é isso mesmo, porque o K-pop pode ser até divertido, mas é um instrumento pronto de fast food que não tem relevância nenhuma do instrumento cultural. É uma reprodução musical de matemática, né? Uma reprodução matemática de hit. Ou seja, se pega toda... É basicamente o algoritmo que pega toda forma relevante pop dos últimos 30 anos e traduz numa modernidade algorítmica. Os pobres idols não são artistas, são escravos de uma cultura, né? Eles são praticamente militares que são capturados por uma estrutura cultural e ali são colocados na maior radicalização do que já eram as boy bands até hoje, né? Pode até ter suas relevâncias ali, mas ainda assim, mesmo quando você pega grupos de K-pop mais ativos, né, ainda assim a gente pode chamar isso de mídia cultural ideológica, né, que vai tentar vender uma imagem. Por quê? Porque é essa distinção que mostra a asepsia criada, o higienismo criado na cultura. E se a gente pensa em higiene e asepsia, a gente pensa num ambiente perfeito para reprodução parasitária. Se a gente pensa que a asepsia mental da loucura, a asepsia mental daquilo que foi criado no inconsciente coreano, criou um ambiente tão ideológico puro, aquele é o ambiente perfeito para um parasita. Porque é um ambiente limpo, higiênico, em que o mal cheiroso, em que o parasitário, em que a ideia do louco, que geralmente é relacionado com a ideia do sujo, em que a ideia do pobre, que normalmente é relacionado com a ideia do sujo, com a ideia de raça, que é colocado com a ideia de mal cheiroso, é o âmbito perfeito para o desenvolvimento parasitário. E é este o parasita que se revela ideológico, que daí é a discussão de vocês. Não é esse o parasita se encontra, na verdade, no higiênico. Só que daí vem um discurso revolucionário do autor, que graças a esse espaço ideológico higienista e asséptico criado pela culturalização maluca sul-coreana, a gente tem um espaço perfeito para que o então parasita do mau odor do subsolo se reproduza. E esse parasita do subsolo pode se reproduzir a tal ponto de destruir a asepsia e o higienismo daquela cultura principal. Talvez seja isso uma conclusão específica do filme. Claro que o final do filme deixa aquela questão ali, se ele foi ou não capturado pelo higienismo e pela asepsia, porque também é um filme trágico, no fim das contas. Mas essa ideia do odor, ela está muito mais relacionada a te revelar, em forma escatológica, que aquele odor é o odor da realidade, não é o do anormal. O anormal é a sua asepsia limpa, né, que tem que justificar a sua limpeza, o seu mau odor, o seu bom odor, como algo relevante socialmente. Mais alguém gostaria de contribuir? Posso só falar uma coisinha, professor? Claro. Eu não ia falar, que estou cansado, mas é que não adianta, a gente começa a conversar e as coisas vêm, né? A mim, assim, me pareceu no filme da seguinte maneira: a questão do cheiro, como o professor Fernando colocando aí, a questão escatológica e tudo mais, eu acho que
que o diretor ele quis evidenciar essa diferença de classes e então assim ficou aquela coisa bem igual eu assemelhei a situação dos próprios brasileiros há um tempo atrás aí num governo um governo melhor em que as pessoas iam viajar, iam para Nova York e encontravam nos aeroportos os seus funcionários, e isso acabou criando um incômodo aí na classe mais alta, né? E a questão do parasitismo, eu associei ao hospedeiro, né? Então, é uma relação de codependência. Para existir o parasita, tem que existir o hospedeiro. E esse hospedeiro, ele também se alimenta, se beneficia, o parasita se beneficia, ele sobrevive, né, do hospedeiro. Então, um sobrevive do outro. Para um existir, o outro também tem que existir. Então, é isso, essa colocaçãozinha. Essa relação de simbiose, né? Embora é uma coisa nociva para ambos, a relação de simbiose, ela existe. Se eu tirar um, não existe o outro. Faz Exatamente. Sentido. Aí que tá, Matheus. Se a gente for pegar do ponto de vista de ideologia, ou seja, de dialética, essa ideia simbiótica, na verdade, é uma ideia uníssona. Isso é produto da ideologia, ou seja, não há dialética entre o real e o real. Mas existe uma tentativa de correlação entre o real e o irreal. A simbiose sobre a perspectiva do normal seria a perspectiva do rompimento. Se a gente for pegar sobre uma perspectiva ideológica, a verdadeira oposição àquilo que acontece é a proposta revolucionária do fim, onde se pode romper com aquela situação. Ou seja, é onde se descobre o verdadeiro parasita, né? Porque talvez o que o filme quer mostrar é justamente que há uma dualidade, que essa é uma dualidade cultural montada. A verdadeira relação dialética disso está entre o que é e o que deve deixar de ser, não entre o que é e o que não é. Eu sei que parece a mesma coisa, a primeiro momento, essas duas palavras, mas tem uma diferença muito, muito sensível. Ser e não ser, e ser o que deve deixar de ser, ou aquilo que se nega a ser, né, são conceitos muito diferentes. Ser e não ser são questões hipotéticas, antipodais de relação simbiótica, de fato, de relação que se encontram por algum fundamento, pelo mesmo fundamento. Então, os extremos que se fala normalmente, né, as extremidades, elas têm muito em comum. O problema é que a formação de extremidades, se a gente for pensar pela teoria das ideologias, elas não são a forma dialética real. Elas são produções do mesmo lado dialético. Ou seja, a forma e o conteúdo não se comunicam, eles são a mesma coisa. O que deve deixar de ser difere do que não é, porque ele nega uma negação do que é e do que não é. Por isso que assim se chama de revolução. Ou seja, a ideia do rompimento, de fato. Né? Então, a verdadeira simbiose não está na exceção e na normalidade. Está no rompimento do espaço de medida, do espaço de nomos. Esse rompimento do espaço real, ou propriamente real, faz a revelação do que vai ser. Por isso que é interessante. Claro que a ideia, principalmente religiosa, do ponto de vista coreano, é bem diferente do nosso, mas o nosso ainda assim tem suas raízes orientais, no Oriente Próximo, né, nas raízes judaicas, e por isso que eu trouxe essa ideia de expiação escatológica. A escatologia não é uma diferença entre o que é e o que não é, mas aquilo que não deve ser, porque a revelação do seu interior fétido, do seu interior mal cheiroso, do seu sangue, ele é como se não fosse. Ele nem é, nem não é. Eu sei que é uma categoria que vai numa linguagem muito própria de alguma parte da filosofia, principalmente do Hegel, mas se a gente refletir calmamente sobre isso, há sentido nessa diferença entre ser e não ser e aquilo que não deve ser, né?
ou seja, categorias do ser, né? Interessante, Fernando. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não pensar de maneira dual, né? E sim pensar de uma maneira de rompimento, realmente. O Marcelo Que- aí, que é um teólogo, Matheus, né? O Marcelo, que é o nosso grande teólogo aí, vai lembrar que isso está presente em Paulo, né? Em Romanos, quando Paulo não fala aquilo que vai deixar de ser na Revolução Paulina, né? Ou seja, aquele que tem, não terá, ele não fala isso, né? Porque Paulo tem essa ideia do Oriente Médio, que já está próxima, ele tentando fugir do pensamento grego, né? Paulo está tentando fugir do pensamento grego e pensando, aquele que tem propriedade, ele não diz, não vai tê-la. Ele vai ter aquele que tem propriedade, agirá como se não tivesse, fará como se não. Então tem uma diferença, e o filme traz isso muito bem, porque o fim do filme, quer dizer, o momento antes do fim, o fim é dúbio, essa relação de revelação, que aquilo que está mostrado não é nem o nem o não é, mas sim é o como se não fosse. Aquilo é tão irreal, tão utópico, que é como se não fosse. É que a minha teologia não é muito paulina, é mais João Batista. Então eu parto para um outro caminho. Eu teria ido mais João Batista, os seus fazeres e os profetas. Então, essa ruptura paulina me interessa, mas eu não sou especialista nela, não. Vou falar, viu? Essa teologia da libertação acaba com a tradição, viu? Vou falar para você. Cara, vindo TL da SEBS, cara, não adianta. Isso aí tá um DNA. Não tem como romper com isso. E aí, quem não falou hoje aí? Foi, eu acho que Natália, Tamile, Amanda falou, não lembro. Foi as irmãs Castro não falaram, nem a Tamília. Depois da semana passada, eu tô um pouco traumatizada em falar, então eu vou ficar quietinha por enquanto. Ué, por que traumatizada? O que aconteceu semana passada? Eu dei uma aula de filosofia. Ah, dá, fala aí. Aqui você não vai ser avaliada. Acho que na apresentação de filosofia você estava sendo avaliada, então. E eu não sabia que tinha essa opção de escolher não falar também. Eu não entendi essa. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu fiquei pensando aqui, eu não sei se alguém poderia me ajudar. Eles ganham uma pedra, né, de um menino que trabalhava com a família. E eu não consegui entender muito bem qual é o objetivo daquela pedra, se ela tinha alguma simbologia ou não tinha, mas como ela parecia ter um valor muito grande para eles, eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando também, e eu não consegui chegar a uma conclusão. Então, se alguém por acaso tiver alguma coisa sobre ela e poder me ajudar? Não tenho. Aquela pedra ali é um símbolo. É o símbolo da possível prosperidade. Que ela é apresentada para o menino lá, mesmo que ele trapaceie, é o que abre o caminho para ele. Então, o símbolo da trajetória da mudança é marcado por aquele símbolo, pela pedra. Tem um aspecto oriental que fala sobre isso, não vou falar aqui para não incorrer em erros, mas que tem um ponto que tem uma ligação com relação a isso. Não saberia explicar como, assim, mas tem um lado que envolve a ideia simbólica da prosperidade, como um símbolo importante para eles. Então, assim, não, pode falar, Bruno, pode falar. Não, eu só ia reafirmar, porque todas as discussões têm um pouco a ver com a ideia cultural específica coreana, né? O diretor chegou a falar alguma coisa sobre a rocha, a pedra, como isso tem a ideia de prosperidade, porque vem de uma ingenuidade, ou seja, a pedra como estática e é um espaço para
para o desenvolvimento, mas é difícil de entender de fato, porque é uma ideia filosófica e cultural muito específica daquela região, né? Mas tem, no final, para eles deve fazer muito mais sentido. Na explicação fica como isso que o Marcelo falou aí. O diretor fala de alguma coisa estática, que ela é tão pura e tão... Porque a rocha pode virar areia, tem umas coisas assim, né? Mas a sua função prioritária é aquela pureza aberta, né? Pessoal, deixa eu só falar um negocinho. Eu vou precisar sair, eu transformei o Fernando no host, no anfitrião dessa live. Eu vou precisar sair porque eu tenho um encontro marcado com a ADM Contábeis, que eles precisam apresentar trabalho para tomar nota agora no final do semestre, tá? Muito bom conversar com todos vocês. Valeu por tudo, pessoal. Valeu, Matheus. Um abração. Bom final de semana, se cuidem, passem álcool em gel, tá? Na mão, usem máscara, tá? E sem aglomerações, pessoal. O Covid tá aí, tá? Ô, Matheus, não é pra beber álcool não, tá? Passa álcool na mão, tá? Não fica bebendo não, mas se álcool da mão mata, tá ligado? Bactéria, imagina dentro do corpo. Resolve tudo, filho. Melhor coisa. Você não bebo, cara? Eu não bebo. Não bebe? Tá bom. Falou, pessoal. Um abraço. Isso aí. E aí, o que mais? Mas quanto a essa questão da Natália aí é difícil mesmo, porque a gente vai entrar num território cultural ali, né? Eu já vi algumas discussões interessantes sobre isso, mas eu não cheguei a me aprofundar, porque acaba sendo uma estrutura cultural, né? Deve ser bem interessante, porque tudo que relaciona ali filosofia oriental acaba trazendo algumas perspectivas novas pra gente. Nem vou me arriscar também aqui, não. Eu muito tempo atrás, eu li alguma coisa sobre a questão da prosperidade, então quando eu vi o filme, eu me associei com aquilo. Mas eu não saberia explicar à medida que... Quão profunda essa ideia da pedra que aparece ali. Porque é um marco, né? E até na hora que faz a morte da pessoa depois, inclusive. Até quando tem uma mudança de trajetória no final lá. Mas eu não sabia explicar certinho qual que é qual o real significado. Igualmente. Se tiver alguém aí que tem possibilidade aí em relação com cultura... Quero ver os K-popers explicar isso, né? Não são eles que entendem tudo de coreano? Então, nós estamos falando de K-pop, que eu nem sei que K-pop que estão falando aí. Pois é, isso demonstra quão velho você tá, né, bicho? É a maior sensação dos últimos 2 anos aí, pelo menos hoje. É um mercado gigantesco, treinado, incentivado pelo Estado sul-coreano. É uma espécie de música, sabe as boy bands que tinha na nossa época, lá atrás? Backstreet Boys, essas coisas, é a mesma coisa, só que muito mais radicalizado. Os caras são tipo captado mesmo, treinado, ultra ocidentalizado. Para mim é muito angustiante ver aquilo, porque eles tentam o tempo todo se parecer cada vez menos orientais. É uma maquiagem muito forte que deixa eles nada orientalizados, com rostos se aproximando, aumentando o olho, tingindo o cabelo. Eu acho bem complicado, assim. Mas é sempre complicado, a gente vai postar isso na internet, né? É bem complicado falar isso, porque é uma das culturas mais raivosas do mundo hoje, né? Eles te perseguem mesmo, por resto da cara? vida. Se você fala mal, os K-popers te perseguem por resto da vida. A Isabela... Cuidado com a Isabela. A Isabela é K-pop. Tem que levar em consideração também que, por exemplo, a Coreia é um dos países que tem a questão da cirurgia estética, as plásticas mais avançadas. Então, realmente, esse negócio de ampliação de olho, a questão do maxilar, tipo, é tudo uma questão de padrão estético que vem do K-pop, porque o K-pop não representa a estética da população asiática em geral. Então, não sabia disso aí, não. É uma coisa a ser levada em consideração. Não, Eu ia falar, Isabela, com todo respeito, que, Marcelo, são coisas que não vão mudar a nossa vida, não vão alterar em nada. Então, assim, saber ou não saber, essa é a questão. Eu só vou corrigir o Fernando aqui, uma coisa que ele errou, que ele falou que as boy bands da nossa época, eu só queria dizer que a boy band da minha época é os Jackson 5, cara. Então... A boy band da minha época é um pouco mais antiga.
Mentira, Fernando! Ah, isso aí que é... É importante pra gente isso, ó. É extremamente ocidentalizado, Marcelo. Não, faz parte do filme isso aí. Você percebe o próprio ritmo, é extremamente ocidental. Uma coisa meio havaiana, parece. É, uma mistura ocidental de... Tá bom já. Eu não tenho paciência pra K-pop. É só isso que eu suporto. Mas eu vi uns caras com camisa de basquete, com camisa do Havaí, havaiana. É estranho, né? Essa é a ideia. É como se fosse um resumo de tudo que fez sucesso no Ocidente nos últimos anos, o estilo de tudo que se fez sucesso, vira uma coisa extremamente artificial, né? Mas tem uma legião de fãs. Outro dia eu até coloquei num dos fóruns mais importantes de intelectualidade brasileira, que é o Twitter, né? Que no passado nossas mães se preocupavam se os filhos estavam fumando maconha, né? Hoje em dia está preocupado se o filho está tentando fazer tratamento estético para parecer com K-popper. Essa é a preocupação atual. É um padrão mesmo. A gente sempre teve padrões estéticos de adolescência, etc., né? Mas a gente chegou num nível utópico, um nível de massificação total de cultura, que vem de uma cultura então, que foi... e é mais interessante que veio de uma cultura... esse padrão veio de uma cultura que não tinha o padrão. É aquela relação ideológica que a gente estava falando. Nossa, mas é muito Paraná isso aí. É muito Paraná isso, cara. Que interessante. Eu não sabia isso não. Que olha que fica no Twitter. A rede social que eu mais gosto atualmente é o Twitter, cara. Ele é muito ódio, assim, muita violência. Sim. Um negócio muito interessante. As pessoas se odeiam ali. É muito interessante, as pessoas se odeiam no lugar ali e se agridem constantemente, cara. As pessoas costumam falar, Marcelo, que o Twitter não é o lugar que você deve levar em consideração como que é a sociedade. Eu discordo plenamente. Ali, para mim, é a radicalização da sociedade. Eu mesmo tô lá para reclamar, para ser odioso. Tudo que eu faço lá é o que eu não posso fazer em sociedade, ou seja, meu mais alto âmago. Né? Entendi. Mas dá percebendo no Twitter isso aí, né? Porque, assim, se a gente tem que... Até para não adoecer, né? Para não criar muito mal-estar, expor nosso ódio, você não vai matar ninguém, né? Você não vai agredir as pessoas na rua. Você vai no Twitter, né, cara? Eu acho muito legal aquilo, cara, de verdade. Eu também gosto. Eu nem sabia que você tinha Twitter. Vou te seguir no Twitter lá, então. Eu tenho 2 seguidores no Twitter. Vai ter 3 agora. Fale, Rosilda. É que eu vou sair. Queria dizer para vocês todas e todos que eu amei participar do grupo novamente, né? A gente começou, acho que a partir do 2º semestre. Se não fosse, eu acho que esse grupo eu teria pirado mais um pouquinho do que foi essa pandemia. Fernando, eu sou mais velha que o Marcelo, né? Então, imagina se foi ruim para o Marcelo, imagina para mim. E que estou quase no grupo de risco aqui, tentando me safar, fumo, tentando não pegar essa Covid para não ter nenhum problema maior. Mas, assim, amei, adorei ver os filmes. No momento em que as coisas estavam mais complicadas no curso, ver o filme é melhor, apesar de eu amar ler, né? Então, acho que assim essa mistura vai ser super importante para o ano que vem. Quero ficar até o 5º ano no grupo, se o Fernando e o Marcelo permitirem. Por mim, você pode ficar até depois. Assim, que todos vocês tenham assim, um final de ano muito bonito e me despeço aqui, tá bom? Um beijão. Grande abraço, Rosilda. Valeu. Mas você sempre será bem-vinda, inclusive depois quando se formar também. Como egresso, espero que esteja presente também. E aí, mais alguém quer falar alguma coisa? A gente já está às 7h40 aqui, mas fiquem à vontade, porque hoje não tem aula. Estamos esperando a Tamile falar ainda. Não tem nada que eu queira falar que vocês já não tenham falado. Nossa, mas como assim? Você tá K-pop demais, tudo massificado na ideia dos outros. Dá a sua própria ideia. Ah, não sei. O filme foi bem impactante, né? Uma coisa que eu reparei
que era uma das coisas que eu pretendia falar, mas aí o Juan falou e eu fiquei com vergonha, porque ele já tinha falado mesmo. Daquela situação em que, assim, aquelas pessoas são os nossa, os parasitas da classe alta, né? Porque eles entrou um por um ali na casa deles para sugar eles. Eu tinha reparado isso. E eu não sei, eu acho que o filme é muito cult para eu comentar. Só sei que eu adorei a hora que o senhorzinho lá meteu a facada no outro porque ele ficava fazendo palhaçada com o cheiro dele. Eu adorei, faria o mesmo. Muito cult, muito cult. Espero até a hora de chegar o Bergman, então, pra gente assistir. Né? O áudio do Marcelo tá fechado. Como é que chama aquele filme do Berg? Faz um tempo que eu assisti, vocês que são cinéfilos aí, um que são 3 mulheres que estão numa enfermaria. Vocês lembram? O Gritos Sussurros? Eu acho que cara. Eles vão discutir sobre. Estão as 3 na enfermaria, então o filme inteiro eles vão dialogando sobre a condição delas e a diferença entre elas. Preciso lembrar um filme para poder baixar ele. Nada a ver com o grupo aqui, é só uma dúvida. Só porque eu perdi um pouco do que você falou aqui, mas ou é no limiar da internet. Ou é no limiar no limiar da vida, então. Limiar da vida, isso daí. Limiar da vida. No limiar da vida. Valeu. Tinha esquecido, eu apaguei na memória isso. Bom. E aí, pessoal, mais alguma questão? Leila, Natália, Amanda, Isabela. Então vamos encerrar nossa reunião de hoje. Essa é a última, Marcelo? Vencemos mais um ano, então, Marcelo? Última, né? Porque semana que vem já é mais um ano sobrevivendo. Eu recebi a lembrança esses dias no Instagram que de 2 anos, que a gente encerrou o primeiro ano, que a gente começou em 2018, né? Esse grupo. Tá durando, hein, Marcelo? Maravilha. Tá longe, hein? Tá longe esse grupo aqui. Tá longe, velho. A gente não pensou que durava 6 meses, né? Mas é isso aí, pessoal. Então agradeço a presença de todos vocês, o apoio que sempre deram para vocês, fiéis aqui sempre no grupo. Não é um espaço comum, que é um espaço que exige muito interesse para ficar fora da estrutura da faculdade, fica fora não tem nota, não tem nenhum prêmio, né, não tem nenhuma retribuição material, só tem a retribuição intelectual da discussão e da crítica. Então vocês são verdadeiros guerreiros aí que permaneceram até hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Marcelo, ao Matheus, obrigado também a Isabela, que é a secretária que fica fazendo nossas atas aí sempre, fazendo os comentários. Então, pessoal, bom final de ano para vocês, assim como o Marcelo falou aquela hora lá, tem que ficar em casa, né? O Matheus também falou, a gente está numa situação muito grave em Maringá, então vamos ficar cuidadoso aí, vamos ficar quietinho no Natal, não precisa ficar visitando. Você nem quer ver aquele seu tio mesmo, ninguém quer, né? Não, a chance é essa, a chance de não vê-lo, a chance de conversar com os tios é agora. Nossa, você tem a desculpa perfeita agora. Então fica em casa aí, compra um Chester pelo delivery e aproveita o fim de ano aí. E também não viaja pra praia no ano novo não, hein? Fica em casa quieto aí, né? Caramba. Mas pessoal, então tá. Bom fim de ano para vocês. Todos os vídeos estão numa playlist do canal da Faculdade de Maringá com todas as nossas reuniões a partir desse meio de ano. Seria muito legal se a gente tivesse de todos esses 2 últimos anos, mas ainda assim não tivemos. Mas a gente tem essas que tem discussões bem interessantes, nossa discussão sobre a peste, nossa discussão sobre os filmes. Então, legal. Ano que vem a gente se revê, depois que começar o ano de novo a gente já monta. Vamos ver como que vai começar o ano que vem. Mas o grupo permanecerá presencial ou virtualmente. Conto com vocês ano que vem. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.